A história do milionário e o mendigo negro, superando desafios na grande cidade. Dona Lina, com seus 80 anos, sentou-se numa cadeira de balanço, a madeira rangendo suavemente, como se também quisesse contar suas histórias. O sol batia forte pela janela e a memória que a consumia trazia consigo os ecos de um passado vibrante e tumultuado. Anos 60, Brasil. O país fervilhava em mudanças, mas em sua pequena cidade tudo ainda parecia tão pequeno. Um amor proibido que encandecia seu peito. Inácio, um artista de rua, um músico do povo, que tocava uma sanfona surrada e tinha mãos capacitadas para transformar o lamento em melodia. Dona Lina se lembra da primeira vez que ele arrancou dela um sorriso tímido, a música dançando no ar como se fosse um feitiço. Mas existem amores que não podem florescer em meio ao conservadorismo. O pai dela, rígido e severo, tinha outros planos. Um casamento arranjado com Gregório, um homem de posses, mas sem alma. A Lina sentia seu coração se partir em duas direções. E então a vida lhe pregou uma peça inesperada. A descoberta de que lhe esperava um filho. O que fazer? Fugir? A ideia pulsava como um tambor em sua mente. Em uma noite enluarada, com um pedaço de papel amassado no bolso e lágrimas nos olhos, ela deixou a cidade, levando consigo a esperança e o nó na garganta. São Paulo a recebeu com braços abertos e frios. Aqui, Dona Lina se tornou costureira, lutando entre linhas e tecidos, enquanto os barulhos da cidade grande constituíam a trilha sonora da sua nova vida. Numa padaria, as mãos calejadas de tanto trabalhar se entrelaçaram com a massa do pão, amassando as memórias e forjando um novo caminho. Joaquim nasceu, seu pequeno milagre, e ao vê-lo crescer, a Lina sentiu seu amor se expandir, mas também o peso de seu segredo. Um dia, a curiosidade indomável do garoto trouxe à tona uma série de perguntas. Mamãe, quem é meu pai? Por que não tem foto dele em casa? O coração de Alina disparou. As memórias de Inácio surgiram com tanta força que ela poderia ouvi-lo tocar ao longe. O que fazer? Revelar a verdade e arriscar a felicidade de Joaquim. Ou proteger o menino dos fantasmas. Então, um novo personagem entra em sua vida. Sebastião. Um homem gentil, com olhos que brilhavam como estrelas, que a amava verdadeiramente. Mas ele sabia do passado? Ele conseguiria suportar os segredos que ela carregava? A tempestade se aproximava! E não eram apenas as nuvens que anunciavam a chegada de um novo desafio. A verdade que ela temia havia decidido se manifestar. A Lina segurou a mão de Joaquim com força e sentiu o peso de suas decisões acumulando-se em seus ombros. Estava prestes a se abrir, mas os medos a paralisavam. E se sua revelação mudasse o vínculo deles para sempre? Uma pergunta ecoou em sua mente. Estava pronta para enfrentar tudo o que vinha pela frente? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A mão de Alina tremia ao segurar a de Joaquim. Ele olhou para ela, a curiosidade nos olhos, como um raio de luz em meio à escuridão. O coração dela disparou enquanto se preparava para revelar o segredo. Mas antes que pudesse pronunciar uma palavra, um barulho ensurdecedor ecoou pela rua. Uma explosão! O vidro da janela estourou em 1000 pedaços, como se o próprio mundo estivesse desmoronando. Ela se abaixou, protegendo Joaquim, sentindo o cheiro de fumaça e o grito de pânico que surgia do lado. De fora, o som se espalhou como um rugido, e logo gritos e choros se misturaram à confusão. Sem pensar, Alina puxou o menino para dentro, fechando a porta atrás delas com força. O coração parecia querer saltar do peito. O que estava acontecendo? Vamos, mamãe, o que foi isso? A voz de Joaquim estava carregada de medo. Alina não sabia responder. O instinto a levava a proteger o filho, mas a mente a forçava a entender o caos. Correram para a sala e logo os vizinhos, aflitos, começaram a se aglomerar em volta da casa. Alina conseguia ouvir fragmentos de diálogos. É um ataque! Parece uma guerra! Ela não queria acreditar. De repente, alguém bateu à porta. Um homem com cicatriz no rosto e olhos que brilhavam com uma urgência inquietante. Era Sebastião. A presença dele fez seu coração relaxar um pouco. Alina, o que está acontecendo? Você está bem? Ele perguntou, a voz grave penetrando a tensão do momento. Só estou com Joaquim, respondeu, a voz trêmula. O homem entrou e uma onda de alívio a envolveu. Mas então, a verdade que ele sabia começou a se desdobrar. Sebastião virou-se, seu olhar fixo na porta de trás, o pânico crescendo em seu rosto. Precisamos sair daqui! O tom dele era firme, como se ele soubesse que o perigo estava mais próximo do que pareciam os barulhos. Sem saber o que fazer, Alina sentiu a pressão de todas as suas escolhas se acumulando. O clima já era denso antes da explosão, mas agora estava impenetrável. E o que vai ser do meu passado, Sebastião? Eu não posso! Não há tempo! Ele interrompeu e puxou Joaquim para perto de si, enquanto olhava através da janela. Escute, só confie em mim. Algo na forma como ele disse isso fez um nó se formar em sua garganta. Alina sentia que havia algo mais, algo que ele estava escondendo. Ela começou a sentir a adrenalina percorrer seu corpo. Esta não era apenas uma explosão, era uma reviravolta. Mas antes que pudesse formular um plano, um novo ruído, um grito cortante, ecoou. Alguém chamava seu nome. Não um estranho, mas alguém que parecia vir do fundo de sua própria história. Alina se virou lentamente para ver quem era. No fundo da sala, a porta se abriu e Inácio apareceu, com suas mãos sujas e a sanfona pendendo de seus ombros. O tempo pareceu parar. O homem que havia deixado para trás, cuja lembrança havia dividido seu coração, estava ali, vivo e em meio ao caos. O que isso significava? O que ele fazia ali, agora, quando tudo estava desmoronando? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Era uma miragem? Uma ilusão devastadora em meio à tragédia? Sebastião olhou para ela, o queixo tenso, os olhos repletos de perguntas não respondidas. E Joaquim, confuso, olhou entre os dois, como se não soubesse de quem realmente precisava. E agora, Alina?
Perguntou Sebastião, a voz carregada de um medo agudo. O que você vai fazer? A sala ficou em silêncio, tensionada, enquanto o mundo lá fora continuava a desmoronar em chamas e gritos. Vários segredos se entrelaçavam, e a verdade parecia uma bomba a ponto de explodir. O que elas representavam agora? Alina sabia que aquela pergunta era mais do que apenas sobre o momento. Era um destino que ela precisava escolher. Mas qual? Uma escolha que poderia mudar tudo. Sem respostas, o pânico corria como um rio furioso. E agora, com o Inácio ali, tudo o que ela pensava que conhecia poderia desmoronar como vidro quebrado. O silêncio se fez entre eles. Alina olhou para Inácio, o homem que fora seu amor, a lembrança de sua juventude e a razão de tantas dores. Ele parecia mais velho, os traços desgastados pela vida nas ruas, mas o brilho nos olhos ainda permanecia, a mesma luz que a hipnotizara anos atrás. E enquanto o mundo em volta deles desmoronava, ela sentiu o tempo se esticar. O que Inácio estava fazendo ali, tão inesperadamente? Um giro de emoções a invadiu. Amor, saudade, culpa e medo. Alina! Ele começou a falar, mas surgiu outra explosão, mais próxima, e todos se agacharam. O chão tremendo sob os pés. O pânico era palpável e o desejo de proteger Joaquim crescia como urgente. Você precisa ir embora, insistiu Sebastião, puxando Alina de volta para o que parecia mais seguro. Mas Inácio se impôs entre eles. Espere, não podemos deixá-la aqui. Alina, há coisas que você precisa saber. Um grito cortante interrompeu suas palavras. Alina virou-se para a janela, onde o caos se desenrolava na rua. Gente correndo, carros capotados e fumaça subindo. O medo dilacerava seu coração. Era um ataque. E o que eram seus segredos comparado a isso? Alina! Voltou a chamar Inácio. Seu rosto agora pálido de preocupação. Ela franziu a testa. O que você está dizendo? O que aconteceu? A expressão de Inácio se transformou. Ele balançou a cabeça, como se estivesse lutando contra suas próprias palavras. E então, num impulso, olhou para Joaquim, aquele menino que havia sido seu universo. Joaquim não é só seu filho, Alina. Ele é meu também. O tempo parou. O ar que deixara escapar agora se acumulava em sua garganta. A revelação era uma tempestade em seus ouvidos. Como assim? Não é possível! A incredulidade a consumia. Você se foi! Eu não sabia de nada. Eu não sabia que você estava grávida. Inácio parecia angustiado, e Alina percebia a dor nas suas palavras. A verdade exposta como um ato de desespero. Por favor, Alina, confie em mim. Fui forçado a partir. Meu pai. Ele nunca aceitaria um amor como o nosso. E eu não queria que você sofresse. As revelações se empilhavam, cada uma mais pesada que a anterior. Joaquim, confuso, olhava para os três, absorvendo as emoções que o cercavam, sem entender. A vida do menino, a relação entre Alina e Sebastião, agora tudo parecia uma farsa diante daquela nova verdade devastadora. Ainda havia gritos lá fora, e o caos continuava a se desdobrar. Alina pensou no que isso significava. Era um laço, algo que unia os três, mas que ameaçava destruir o que restava. E Sebastião? O que ele estava ouvindo? Com um olhar que misturava incredulidade e mágoa, ele recuou, como se precisasse achar seu próprio espaço naquele furacão de emoções. E agora? O que fazemos? Perguntou Sebastião, sua voz carregando um indício de traço de fragilidade que Alina nunca havia visto antes. A situação era insana. O homem que ela amava, a conexão com o seu passado, a verdade sobre Joaquim,
tubo misturado no calor da destruição que se aproximava. Então, um novo som, um rugido de motores, e em um instante, o céu se iluminou. Veículos desciam pela rua e soldados em uniformes começaram a se espalhar, as armas eretas e prontas, gritos a todo lado. Era um conflito sem precedentes. E nem mesmo o amor poderia proteger Alina e seus segredos. Vamos! Temos que sair daqui! A voz de Inácio ressoou com urgência, e enquanto eles se preparavam para correr, a sala parecia desmoronar também. Não somente as paredes, mas as verdades, os laços e suas vidas inteiras. Quem era ela realmente? O que significava ser mãe, amante? E agora? A história que Alina pensara que conhecia, a narrativa que havia construído com tanto cuidado, agora estava à beira de um colapso. E no meio do caos, a pergunta ecoava em sua mente. Como ela poderia não saber de algo tão crucial? O que mais estaria escondido nas sombras de seu passado? E o que aconteceria com Joaquim, que agora também era filho de Inácio? E enquanto a adrenalina guiava para a saída, Alina se deu conta de que talvez o verdadeiro horror ainda estivesse por vir. A sala estava em um silêncio tenso. Alina olhava para Inácio e tudo ao seu redor parecia se desintegrar. O caos do lado de fora se tornava cada vez mais distante, enquanto sua mente girava com o peso das revelações. Joaquim, seu pequeno menino, agora era também filho de Inácio. As palavras dele eram como um raio, iluminando um caminho obscuro, mas ela não conseguia confiar nelas. Como você pode dizer isso agora? Alina sentiu a raiva e o medo se misturarem em uma tempestade dentro dela. Você sumiu. Como eu poderia saber que você estava... que Joaquim... As lágrimas brotaram, cortando seu orgulho. Antes que Inácio pudesse responder, um grito estridente cortou o ar. Era um risinho, apontando para a janela. Olhem! Eles estão vindo! O desespero tomou conta de todos. Sebastião puxou Joaquim para perto, enquanto Alina e Inácio trocavam olhares de compasso frenético. Precisamos sair! Agora! Sebastião gritou. Mas Alina estava presa entre dois mundos. As memórias de um amor jovem e puro, e a atual realidade sombria. Correr ou ficar? O que significava isso tudo? Mas então, o chão tremeu com uma nova explosão bem mais perto. A luz do sol piscou e a porta de entrada voou, batendo com força na parede. Alguém estava entrando, mas não parecia um soldado. Era uma mulher, alta, com cabelos soltos e olhos penetrantes. Ela usava uma jaqueta preta e trazia algo em suas mãos. Alina sentiu um frio na espinha. Sem dizer uma palavra, a mulher direcionou a mão e, de repente, a sala ficou repleta de um brilho intenso. Era uma luz azul, quase sobrenatural. Algo que parecia engolir tudo à sua frente. Quem é você? A voz de Sebastião tremia, enquanto ele se posicionava na frente de Joaquim, como se pudesse protegê-lo. A mulher sorriu com uma calma que fazia o coração de Alina acelerar. Eu sou Gabriela. Sua verdade está prestes a ser revelada. A frase dela pairou no ar, enviada como uma bomba. Meu quê? Alina sussurrou, já pronta para questionar. Mas antes que pudesse, Gabriela levantou a mão. E então, com um movimento rápido, ela disparou uma onda de luz que fez Alina fechar os olhos. Um calor flamejante se espalhando pelo ambiente. Quando Alina abriu os olhos novamente, tudo tinha mudado. As paredes da sala estavam cobertas por uma luz viva, revelando imagens que pareciam flutuar. Ela viu flashes de sua vida, memórias distorcidas,
Momentos do passado que ela não lembrava. O amor de Inácio, a dor da perda. Mas havia mais, algo muito mais profundo e sombrio. Você sabia que não é só uma costureira? Gabriela disse, suas palavras enigmáticas se infiltrando na mente de Alina. O seu passado envolve mais do que você imagina. E Joaquim não é apenas um menino. Ele carrega o legado do que você não reconhece. Aquelas palavras reverberaram em Alina como um eco distante. O que isso significava? O que aquelas revelações poderiam significar para Joaquim? O pânico cresceu. Que legado? O que você está dizendo? Alina tentou se aproximar, mas Joaquim estava agora assombrado com a cena e não entendia o que estava acontecendo. Ele segurava a mão de Sebastião, que tentava decifrar as intenções daquela mulher. Gabriela olhou para Joaquim e a expressão dela se tornou séria. Joaquim não é só seu filho. Ele está conectado a algo que transcende o que você conhece. Se você não entender isso, todos estarão em perigo. O coração de Alina disparou. A sala girava ao seu redor. Se Joaquim era mais do que parecia, o que realmente estava acontecendo? O que mais ela não sabia sobre seu próprio filho? O que havia em seu passado que ainda não tinha enfrentado? Enquanto a luz azul envolvia a todos, uma nova explosão ressoou lá fora. Mas isso parecia um eco distante. O verdadeiro terror estava dentro dela. Uma sombra do que se escondia em seu coração, prestes a revelar uma nova e aterrorizante verdade. E no meio de tudo isso, Alina soube que a resposta para a pergunta crucial estava muito mais perto do que ela pensava. O que mais poderia ser ocultado naquele furacão de segredos? Enquanto a luz azul se espalhava pela sala, Alina sentia um nó na garganta. A revelação de Gabriela reverberava como um eco, uma verdade tão intensa que parecia explodir em sua mente. Joaquim não era apenas seu filho, mas também de Inácio. Era como se o chão tivesse se desfazendo sob seus pés. Alina! Gabriela insistiu, a urgência em sua voz cortando pelo caos. O que você não sabe é que há mais em jogo. Joaquim carrega o destino de todos nós. Antes que Alina pudesse processar aquilo, uma sombra se movia na porta. Era um grupo armado com uniformes escuros e armas em punho, invadindo seu refúgio. O tempo que parecia estar parado agora se desdobrava em pânico e gritos. Entraram! Alguém gritou, e o medo tomou conta da sala. Sebastião agarrou Joaquim pela mão, puxando-o para trás dele. Fique perto de mim, ele ordenou, seu tom autoritário contrastando com as trêmulas mãos. Alina queria gritar, queria fazer algo, mas se sentiu paralisada. O foco do grupo armado se voltou para eles. E, em meio ao caos, uma figura saiu da multidão. Era uma mulher, com uma expressão de determinação e um olhar que queimava intensamente. Tinha o mesmo brilho nos olhos que Inácio, algo que a confundiu ainda mais. Alina, é hora de você saber a verdade, disse a mulher, sua voz firme, ecoando como um comando sobressalente ao ruído. Você deve entender que o que está em jogo aqui vai além do normal. Quem é você? Alina perguntou, seu coração acelerando. Cada batida, um lembrete do perigo que o cercava. Eu sou Mariana, ela afirmou, olhando intensamente para Joaquim. E sou a sua irmã. As palavras caíram como um peso insuportável. Alina mal conseguiu processar. Irmã? Era impossível! Ela nunca teve uma irmã, nunca soube de ninguém. Olhou para Inácio, que parecia tão chocado quanto ela. Isso não pode ser verdade!
Ela declarou, a incredulidade goando em cada sílaba. Eu não sabia de nada. Mariana avançou, suas mãos levantadas como um sinal de paz. Você tem de acreditar em mim? Fui forçada a ficar longe quando a nossa mãe foi assassinada. Sim, Alina, temos um legado que não conhecemos. Um grito de desespero cortou o ar enquanto a milícia se aproximava. As almas próximas estavam em provável pânico. Está tudo desmoronando. Alina sentiu o aperto no peito aumentar. O que mais essa mulher estava escondendo? E como ela se encaixava nessa história? Precisamos sair! Agora! Sebastião gritou, segurando Joaquim com uma força possessiva. Ao mesmo tempo, o grupo armado começou a fechar o cerco. O caos continuava a amplificar. A sala se tornava cada vez mais estreita. Mariana olhou para Alina. Seu olhar suplicante. Se não corrermos, perderemos tudo. O legado, a verdade, a chance de reverter isso antes que seja tarde. Não vou deixar que você se aproxime do meu filho, Sebastião disse com ferocidade, o instinto protetor disparando como um tiro. A tensão estava palpável entre eles. Você não entende! Joaquim precisa saber quem ele realmente é antes que seja usurpado! Mariana gritou. Mas antes que pudesse explicar mais, uma nova explosão estourou na casa, fazendo todas as janelas se estilhaçarem. O som gélido invadiu seus sentidos e tudo ao redor parecia girar. O que foi isso? Alina berrou, o pânico crescendo, as paredes tremendo. Vamos correr! Inácio gritou, puxando Alina e Joaquim pela mão. Mas antes que pudessem sair, a milícia começou a entrar pela porta e tudo foi envolto em caos. Mariana virou-se para Alina. Um olhar ardente de desesperança crescia em seu rosto. Se a verdade não for revelada, todos nós estaremos em maior perigo do que podemos imaginar. E enquanto Alina estava prestes a fazer uma escolha entre a vida de seu filho e os segredos que a cercavam, o chão sob seus pés cedeu. No meio do tumulto, ela percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando e que o legado que carregava poderia não ser o que ela esperava. Alina! Sebastião a chamou com pavor na voz. Precisamos decidir agora. O que seria dela? Do que realmente se tratava essa verdade? Ela sentiu o peso da decisão. E enquanto o caos aumentava, ficou em estado de choque, sem certeza de como agir. Alina sabia que, independentemente da decisão, as consequências seriam implacáveis. O chão sobe. Os pés de Alina pareciam um campo minado. Cada explosão externa fazia sentir o pânico pulsar em suas veias. A voz de Sebastião cortou o ar. Mas quem poderia decidir entre o passado e o presente? Tudo girava em torno dela. As revelações se acumulavam como cartas em uma mesa de pôquer. E cada nova verdade ameaçava desmoronar sua vida. Mariana, sua irmã, olhava fixamente para ela, os olhos carregados de urgência. Se não sairmos agora, será tarde demais! E então, antes que pudesse absorver completamente o que estava acontecendo, a milícia começou a se mover. Os rostos atormentados dos homens armados refletiam uma determinação cruel. E não havia espaço para hesitações. Alina, vá! Gritou Inácio, enquanto se posicionava à frente dela. Ele a protegeria, mesmo em meio ao caos desesperador. Mas Alina paralisou. A revelação de que Joaquim não era apenas seu filho a atingiu como um golpe direto no peito. A verdade a feriu e também a uniu em um emaranhado de confusão. Ela queria entender, queria respostas, mas o tempo não a deixava.
Havia uma guerra estourando do lado de fora e dentro de si. Vocês estão todos em perigo! Gritou Mariana, puxando Alina pela mão. Mas Sebastião não se movia. Ele olhava intensamente para Joaquim, como se estivesse absorvendo cada detalhe daquele rosto inocente. Algo se quebrava em seu coração, e ela podia ver isso nos olhos dele. É melhor você sair de perto dele, Sebastião alertou Mariana. Mas já era tarde. Os homens armados entraram no apartamento e o ar ficou pesado. O tempo parecia congelar por um segundo. Testar seus limites. Parem! Uma voz grave e autoritária cortou a confusão. O líder da milícia entrou. Sua presença era quase palpável. Nós sabemos quem vocês são. Não há como escapar. Quem somos nós? Alina não conseguia acreditar no que ouvia. O que vocês querem? As mãos dela tremiam e ela olhou para Inácio, buscando proteção. Mas ele se contorceu num dilema: proteger a mulher que amava ou confrontar seu passado e seu legado. Então, uma figura inesperada apareceu no meio da multidão que invadira a sala. Era o pai de Alina. Sua expressão de desapontamento e raiva queimava como fogo. Alina, o que você fez? Você se envolveu com ele, com eles. Sua voz ressoava, poderosa e fria. Alina mal conseguia respirar. Sua identidade, tudo pelo que lutara, agora parecia estar em plena luz do dia. Pai, eu só queria... E as palavras falharam. O caos ao seu redor tornava-se insuportável. E as revelações se acumulavam como se fossem ladrilhos irregulares prestes a desabar. Você não pode esconder sua verdadeira linhagem. Seu pai insistiu, apontando para Marianne. Essa é a sua irmã, e vocês são parte de algo muito maior do que imaginam. Uma herança que não pode ser ignorada. O silêncio pairou. A milícia, as explosões, as memórias, tudo se tornava nebuloso. Tirar Joaquim do meio daquele furor era tudo o que Alina queria. Mas a cada nova palavra, um novo fundamento da sua vida se desfazia. Se você não correr agora, Alina, perderá tudo, Mariana suplicou, o desespero e a urgência transparecendo em seu olhar. Alina sentia o mundo desmoronar ali mesmo, e a cada batida do seu coração, a realidade se tornava mais aterradora. Os olhos de Joaquim, ainda tão inocentes, estavam repletos de confusão. Ele olhou para Alina, depois para Inácio. A conexão entre os três se tornava explosiva, e ela não sabia o que responder. Mãe, o que está acontecendo? As palavras de Joaquim a cortaram, quase como um grito dentro dela. Corra, agora! Sebastião sacudiu Joaquim, puxando-o no atendimento. E antes que qualquer coisa pudesse ser decidida, Alina ouviu outra explosão e o chão se estremeceu novamente. E a porta por onde haviam tentado escapar foi arrombada. Tudo ao seu redor virou um caos total. E foi nesse momento que o tempo pareceu parar. O líder da milícia avançou numa direção, e no meio da confusão, Mariana se virou abruptamente para Alina, e uma expressão genuína de dor cruzou seu rosto. Alina, o que eu não contei? Eu sou também filha dele. O mundo da Alina desmoronou, e uma onda de choque atravessou seu corpo. A batalha não era apenas externa, mas uma guerra de verdades inconfessáveis. Você está mentindo! Isso não pode ser verdade! A voz dela esmoreceu, e o que ainda restava de certeza em sua vida se dissipou como fumaça. E enquanto fugiam, a última coisa que Alina viu foi a expressão desesperada de Sebastião. A porta do futuro!
se fechando para eles, e ela percebeu que a luta estava apenas começando, em que remando no caos, as novas verdades poderiam levá-la à destruição. O chão sob os pés de Alina parecia um campo minado, e cada explosão externa fazia sentir o pânico pulsar em suas veias. Precisamos decidir agora! A voz de Sebastião cortou o ar. Mas quem poderia decidir entre o passado e o presente? Tudo girava em torno dela. As revelações se acumulavam como cartas em uma mesa de pôquer. E cada nova verdade ameaçava desmoronar sua vida. Mariana, sua irmã, olhava fixamente para ela, os olhos carregados de urgência. Se não sairmos agora, será tarde demais. E então, antes que pudesse absorver completamente o que estava acontecendo, a milícia começou a se mover. Os rostos atormentados dos homens armados refletiam uma determinação cruel, e não havia espaço para hesitações. Alina, o que você está fazendo? A voz de Inácio ecoou com desespero, e ao mesmo tempo o líder da milícia avançou um passo. Nós sabemos quem vocês são. Não há como escapar. O coração de Alina parou. Quem eram eles realmente? Quem somos nós? Alina não conseguia acreditar no que ouvia. O que vocês querem? As mãos dela tremiam e ela olhou para Inácio, buscando proteção. Mas ele se contorceu em um dilema: proteger a mulher que amava ou confrontar seu passado e seu legado. Então, uma figura inesperada apareceu no meio da multidão que invadira a sala. Era seu pai, a expressão de desapontamento e raiva queimando em seu rosto. Alina, o que você fez? Você se envolveu com ele, com eles. Sua voz ressoava, poderosa e fria. Alina mal conseguia respirar. Sua identidade, tudo pelo que lutara, agora parecia estar em plena luz do dia. Pai, eu só queria... E as palavras falharam. O caos ao seu redor tornava-se insuportável e as revelações se acumulavam como se fossem ladrilhos irregulares prestes a desabar. Você não pode esconder sua verdadeira linhagem, seu pai insistiu, apontando para Mariana. Essa é a sua irmã e vocês são parte de algo muito maior do que imaginam. Uma herança que não pode ser ignorada. O silêncio pairou. A milícia, as explosões, as memórias, tudo se tornava nebuloso. Tirar Joaquim do meio daquele furor era tudo o que Alina queria. Mas a cada nova palavra, um novo fundamento da sua vida se desfazia. Se você não correr agora, Alina, perderá tudo, Mariana suplicou. A urgência e a dor transparecendo em seu olhar. Alina sentia o mundo desmoronar ali mesmo. E a última coisa que viu foram os olhos de Joaquim mirando entre os três adultos, cercado por uma tempestade de segredos. Mas antes que pudessem tomar qualquer decisão, um grito cortante ressoou da porta. Parem! Não se movam! Um homem alto e robusto, com uma cicatriz marcando seu rosto, entrou com uma confiança que gelava o sangue. Ele parecia conhecer cada canto daquela sala. Você! Apontou para Alina, seu tom carregado de desprezo. Você se escondeu bem, mas chegou a hora de encarar a verdade. O coração de Alina disparou. Quem é você? A voz dela saiu mais fraca do que esperava. Se você não se lembrar de mim, vou ter que relembrar a todos vocês que Joaquim não é apenas seu filho de sangue, mas também a chave para a destruição futura. O homem gesticulou com raiva e o ar ficou tenso. O grupo armado hesitou, mas o líder deles parecia interessado. Do que você está falando? Um legado, um poder que se destrói se não for controlado.
O homem virou-se rapidamente, como se estivesse prestes a concluir sua missão. Eu sou Alex, e assim como você, Alina, sou parte do que você nunca quis admitir. Joaquim é a última linha de defesa contra algo terrível que se aproxima. E você não pode protegê-lo se não fizer a escolha certa. Alina mal conseguia processar tudo aquilo. A sala começou a girar, e as revelações do passado se chocaram com suas esperanças para o futuro. O que você quer dizer com isso? O que quer de mim? E nesse instante, outra explosão ecoou. A luz piscou e a casa tremeu. Os rostos de todos estavam em alerta, inseguros e temerosos. Vocês não entendem. O que acontece a seguir vai mudar tudo e não há como escapar, Alex gritou, enquanto o pânico crescia ao redor. A tensão na sala estourou e, com a nuvem de poeira que se levantou, Alina percebeu que a verdade que eles estavam prestes a descobrir era muito mais profunda e dolorosa do que havia imaginado. O futuro de Joaquim, a relação com Inácio e até o que ela pensava sobre si mesma estavam agora em jogo. Enquanto os olhos de todos se fixavam em Alex, um novo estalo fez com que a terra tremesse e uma sombra passou pela atmosfera. A sensação era de que uma tempestade se aproximava. No fundo do coração de Alina, sabiam que haviam cruzado uma fronteira e o que estava por vir seria apenas o começo de um horror que nem todos estariam preparados para encarar. O chão sob os pés de Alina parecia um campo minado e cada explosão externa a fazia sentir o pânico pulsar. Em suas veias. Precisamos decidir agora, a voz de Sebastião cortou o ar. Mas quem poderia decidir entre o passado e o presente? Tudo girava em torno dela. As revelações se acumulavam como cartas em uma mesa de pôquer. E cada nova verdade ameaçava desmoronar sua vida. Mariana, sua irmã, olhava fixamente para ela, os olhos carregados de urgência. Se não sairmos agora, será tarde demais! E então, antes que pudesse absorver completamente o que estava acontecendo, a milícia começou a se mover. Os rostos atormentados dos homens armados refletiam uma determinação cruel, e não havia espaço para hesitações. Alina, o que você está fazendo? A voz de Inácio ecoou com desespero. E ao mesmo tempo o líder da milícia avançou um passo. Nós sabemos quem vocês são. Não há como escapar. O coração de Alina parou. Quem eram eles realmente? Quem somos nós? Alina não conseguia acreditar no que ouvia. O que vocês querem? As mãos dela tremiam. E ela olhou para Inácio, buscando proteção. Mas ele se contorceu em um dilema. Proteger a mulher que amava ou confrontar seu passado e seu legado? Então, uma figura inesperada apareceu no meio da multidão que invadira a sala. Era seu pai. A expressão de desapontamento e raiva queimando em seu rosto. Alina! O que você fez? Você se envolveu com ele, com eles. Sua voz ressoava, poderosa e fria. Alina mal conseguia respirar. Sua identidade, tudo pelo que lutara, agora parecia estar em plena luz do dia. Pai, eu só teria. E as palavras falharam. O caos ao seu redor tornava-se insuportável. E as revelações se acumulavam como se fossem ladrilhos, irregulares, prestes a desabar. Você não pode esconder sua verdadeira linhagem. Apontando para Mariana. Essa é a sua irmã, e vocês são parte de algo muito maior do que imaginam. Uma herança que não pode ser ignorada.
O silêncio pairou. A milícia, as explosões, as memórias. Tudo se tornava nebuloso. Tirar Joaquim do meio daquele furor era tudo o que Alina queria. Mas a cada nova palavra, um novo fundamento da sua vida se desfazia. Se você não correr agora, Alina, perderá tudo, Mariana suplicou, a urgência e a dor transparecendo em seu olhar. Alina sentia o mundo desmoronar ali mesmo. E a última coisa que viu foram os olhos de Joaquim, mirando entre os três adultos, cercado por uma tempestade de segredos. Mas antes que pudessem tomar qualquer decisão, um grito cortante ressoou da porta. Parem! Não se movam! Um homem alto e robusto, com uma cicatriz marcando seu rosto, entrou com uma confiança que gelava o sangue. Ele parecia conhecer cada canto daquela sala. Você! Apontou para Alina, seu tom carregado de desprezo. Você se escondeu bem, mas chegou a hora de encarar a verdade. O coração de Alina disparou. Quem é você? A voz dela saiu mais fraca do que esperava. Se você não se lembrar de mim, vou ter que relembrar a todos vocês que Joaquim não é apenas seu filho de sangue, mas também a chave para a destruição futura. O homem gesticulou com raiva e o ar ficou tenso. O grupo armado hesitou, mas o líder deles parecia interessado. Do que você está falando? Um legado, um poder que se destrói. Se não for controlado, o homem virou-se rapidamente, como se estivesse prestes a concluir sua missão. Eu sou Alex, e assim como você, Alina, sou parte do que você nunca quis admitir. Joaquim é a última linha de defesa contra algo terrível que se aproxima. E você não pode protegê-lo se não fizer a escolha certa. Alina mal conseguia processar tudo aquilo. A sala começou a girar e as revelações do passado se chocaram com suas esperanças para o futuro. O que você quer dizer com isso? O que quer de mim? E nesse instante, outra explosão ecoou. A luz piscou e a casa tremeu. Os rostos de todos estavam em alerta, inseguros e temerosos. Vocês não entendem. O que acontece a seguir vai mudar tudo e não há como escapar. Alex gritou, enquanto o pânico crescia ao redor. Mas, de repente, algo inesperado ocorreu. Um dos soldados da milícia, que até aquele momento observava calado, saiu da sombra e avançou em direção a Alex, com os olhos como chamas. Você era o escolhido! Você se vendeu! Seu tom estava carregado de raiva e desespero. O ambiente congelou por um breve momento. A relação entre Alex e o soldado parecia pessoal. Não! Você não pode estar aqui! Alex gritou, e sua voz soou cheia de medo. O soldado riu, um riso descontrolado que reverberou na sala. A verdade sempre vem à tona, Alex. Você pensou que fugiria do que realmente é? A máscara está caindo. Uma onda de murmúrios percorreu a sala enquanto todos olhavam confusos e atônitos. O que seria essa verdade? Qual lado Alex realmente estava representando? O caos parecia se intensificar. A tensão aumentou. Era como se cada alma na sala soubesse que o pior estava por vir. Vocês não sabem de nada, o soldado disparou. Todos esses anos você trabalhou para o nosso inimigo, se infiltrando. E agora Joaquim será o centro desse horror. Ele apontou para o menino e Alina sentiu seu coração despedaçar. O que mais estava escondido? O que tudo isso significava para a vida de Joaquim?
Alex, agora com expressão descontrolada, lançou um olhar de fúria para o soldado. Eu tentei salvá-los, tentei desmantelar a organização. Contudo, as palavras soavam vazias e a alegação de traição pairou no ar. A sala estava repleta de tensão palpável, cada um esperando o que viria a seguir. E então, um grito estridente ecoou enquanto os portões da casa eram arrombados por novos soldados. Formando um cerco, as paredes sussurravam a verdade que Alina não queria ouvir. As luzes piscavam e as sombras se alongavam. Era um jogo mortal e Joaquim estava no centro, preso entre dilemas que nem mesmo ela conseguia entender. E no meio de toda aquela confusão, uma pergunta ecoava na mente de Alina. Em quem ela poderia confiar? As revelações sacudiram a estrutura de tudo o que conhecia. Segredos se entrelaçaram em um emaranhado muito maior. E agora, mais do que nunca, ela percebeu que a batalha real estava apenas começando. E a chave de todo aquele horror poderia estar mais próxima do que imaginava. O chão sob os pés de Alina parecia um campo minado. E cada explosão externa a fazia sentir o pânico pulsar em suas veias. Precisamos decidir agora! A voz de Sebastião cortou o ar. Mas quem poderia decidir entre o passado e o presente? Tudo girava em torno dela. As revelações se acumulavam como cartas em uma mesa de pôquer. E cada nova verdade ameaçava desmoronar sua vida. Mariana, sua irmã, olhava fixamente para ela, os olhos carregados de urgência. Se não sairmos agora, será tarde demais. E então, antes que pudesse absorver completamente o que estava acontecendo, a milícia começou a se mover. Os rostos atormentados dos homens armados refletiam uma determinação cruel, e não havia espaço para hesitações. Alina, o que você está fazendo? A voz de Inácio ecoou com desespero, e ao mesmo tempo, o líder da milícia avançou um passo. Nós sabemos quem vocês são. Não há como escapar. O coração de Alina parou. Quem eram eles realmente? Quem somos nós? Alina não conseguia acreditar no que ouvia. O que vocês querem? As mãos dela tremiam e ela olhou para Inácio, buscando proteção, mas ele se contorceu em um dilema: proteger a mulher que amava ou confrontar seu passado e seu legado. Então, uma figura inesperada apareceu no meio da multidão que invadira a sala. Era seu pai, a expressão de desapontamento e raiva queimando em seu rosto. Alina, o que você fez? Você se envolveu com ele, com eles. Sua voz ressoava, poderosa e fria. Alina mal conseguia respirar. Sua identidade, tudo pelo que lutara, agora parecia estar em plena luz do dia. Pai, eu só queria... E as palavras falharam. O caos ao seu redor tornava-se insuportável e as revelações se acumulavam como se fossem ladrilhos irregulares, prestes a desabar. Você não pode esconder sua verdadeira linhagem. Seu pai insistiu, apontando para Mariana. Essa é a sua irmã, e vocês são parte de algo muito maior do que imaginam. Uma herança que não pode ser ignorada. O silêncio pairou. A milícia, as explosões, as memórias, tudo se tornava nebuloso. Tirar Joaquim do meio daquele furor era tudo o que Alina queria. Mas a cada nova palavra, um novo fundamento da sua vida se desfazia. Se você não correr agora, Alina, perderá tudo, Mariana suplicou, a urgência e a dor transparecendo em seu olhar. Alina sentia o mundo desmoronar ali mesmo.
E a última coisa que viu foram os olhos de Joaquim mirando entre os três adultos, cercado por uma tempestade de segredos. Mas antes que pudessem tomar qualquer decisão, um grito cortante ressoou da porta. Parem! Não se movam! Um homem alto e robusto, com uma cicatriz marcando seu rosto, entrou com uma confiança que gelava o sangue. Ele parecia conhecer cada canto daquela sala. Você, apontou para Alina, seu tom carregado de desprezo. Você se escondeu bem, mas chegou a hora de encarar a verdade. O coração de Alina disparou. Quem é você? A voz dela saiu mais fraca do que esperava. Se você não se lembrar de mim, vou ter que relembrar a todos vocês que Joaquim não é apenas seu filho de sangue, mas também a chave para a destruição futura. O homem gesticulou com raiva e o ar ficou tenso. O grupo armado hesitou, mas o líder deles parecia interessado. Do que você está falando? Um legado. Um poder que se destrói se não for controlado. O homem virou-se, rapidamente, como se estivesse prestes a concluir sua missão. Eu sou Alex, e assim como você, Alina. Sou parte do que você nunca quis admitir. Joaquim é a última linha de defesa contra algo terrível que se aproxima. E você não pode protegê-lo se não fizer a escolha certa. Alina mal conseguia processar tudo aquilo. A sala começou a girar, e as revelações do passado se chocaram com suas esperanças para o futuro. O que você quer dizer com isso? O que quer de mim? E aí surgiu uma palavra adibotada, supermasculina, cauta mais contro de todos. Deixou Alina a perceber como se entende com eles. Alina mal conseguia processar tudo aquilo. A sala começou a girar, e as revelações do passado se chocaram com suas esperanças para o futuro. O que você quer dizer com isso? O que quer de mim? E aí quase ele pega sombramente para a depressão. Mas sai a correr com tudo que você tem, centrado na câmera, e o bebê pisa no vidro. Ela se agacha. No fundo é relaxo. Como sempre vai silenciando. Alina correndo possuía a percepção. E sendo sem sombra, nesse instante outra explosão ecoou. A luz piscou e a casa tremeu. Os rostos de todos estavam em alerta, inseguros e temerosos. Um clarão ofuscante iluminou a sala. Uma força quase sobrenatural explodiu do centro. E com ela veio uma onda de força que varreu todos os presentes. Lâmpadas estouraram, os móveis voaram, e Alina se viu sendo lançada para trás. O impacto fez seu corpo colidir com a parede, e tudo parecia um pesadelo em câmera lenta. Quando ela conseguiu se levantar, os sons tinham diminuído, e a confusão começou a se desvanecer. Olhando ao redor, tudo parecia em ruínas. Mas o que fez seu coração parar foi o que ela viu. Joaquim estava no centro da sala, envolto por uma luz intensa e azul, de olhos fechados, como se estivesse em transe. Não! Gritou Alina, correndo em direção ao filho. Mariana a seguiu, enquanto Inácio e Sebastião tentavam se levantar. O líder da milícia estava desorientado, tentando entender o que acontecia. Alex, por outro lado, parecia encantado. É isso! Ele finalmente despertou! Disse Alex com um sorriso que parecia mais insano do que feliz. Joaquim é o escolhido! Ele possui um poder ancestral que pode mudar o destino de todos nós! A sala estava em silêncio. A revelação de Joaquim como escolhido reverberou como um trovão em seus corações. E no fundo de sua mente, Alina não conseguia entender. Escolhido para quê?
O que você quer dizer? Eu sou o portador da verdade. E, Alina, há algo que precisa ser revelado a você, disse Alex, segurando a mão de Joaquim. Você e sua irmã são descendentes de uma linhagem poderosa. O que está liberando deve ser protegido a todo custo. Enquanto Alina lutava para entender, as sombras pareceram se mover. A sala escureceu e uma figura conhecida se destacou entre os destroços. Seu pai, que agora revelava um sorriso de triunfo. Isso! Finalmente tudo faz sentido, ele disse, seus olhos brilhando de forma intensa. É por isso que eu nunca permiti que você saísse de casa. Você era a chave que poderia abrir os portões do nosso verdadeiro legado. O choque atingiu como uma onda. Seu pai estava envolvido nesse mistério. Eles sempre tiveram controle excessivo sobre sua vida. Mas por quê? E o que isso significava para ela e para Joaquim? Você precisa compreender, Alina. Se você não ajudar Joaquim, não apenas ele, mas todos nós pagaremos o preço. Os outros estão à espreita. Antes que ela pudesse responder, outro som ecoou do lado de fora. O céu se iluminou com uma luz vermelha e um novo medo a envolveu. Era uma tempestade, mas não qualquer tempestade. Era algo muito mais sinistro. O que está acontecendo? Alina deu um passo para trás, observando seu pai e Alex. A tensão entre eles era quase palpável. As palavras de Alex causaram um tumulto em sua mente. Ela estava no centro de algo que não entendia. E o verdadeiro desafio estava apenas começando. No fundo do seu ser, ela sentia que as respostas que buscava se escondiam sob a superfície. O futuro de Joaquim estava em perigo. E a revelação de sua verdadeira linhagem poderia ser tanto salvador quanto destruído. Alina! A voz de Inácio cortou o ar. Precisamos agir. Não temos muito tempo. A dúvida crescia em seu coração, mas a necessidade de proteger o filho superava. Codô! O que ela faria agora? A linha entre salvação e destruição se tornava cada vez mais tênue. Enquanto a tempestade se aproximava, o futuro oscilava em um frágil equilíbrio. A intensidade do caos tomou conta da sala. Uma nova explosão reverberou e o ar ficou pesado. Alina sentia seu coração disparar ao ver Joaquim no centro de uma luz intensa. Ele parecia em transe, olhando para tudo com os olhos fechados. Não! 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 Gritou Alina, empurrando seu caminho até ele. A urgência crescia dentro dela, like um grito silencioso. Mariana se juntou a ela e ambas correram até Joaquim, que flutuava em meio àquela luz azulada. O que ele está fazendo? Alina disse, a voz trêmula e frenética. Alex, agora com uma expressão de euforia misturada a desespero, disse: é a hora dele, o despertar. Despertar do quê? Inácio apareceu ao lado delas, preocupado, e Alina sentiu o nó na garganta se apertar. Ele não pode ficar aqui. Os homens da milícia agora juntos começaram a se movimentar. O líder olhou para Alex e gritou: pare com isso! Não permita que ele faça o que está pensando! Alina sentiu um frio na espinha. Era uma corrida contra o tempo. Joaquim, volta! Alina gritou desesperada. Era como se uma corda invisível a ligasse ao filho. Mas Joaquim estava lá, perdido em uma realidade própria. O som do mundo externo desapareceu. Esse momento era tudo o que importava. Você é parte de algo maior, Joaquim. Alex gritou. Mas o que ele realmente queria? Alina percebeu que tudo dependia dele.
A responsabilidade que estava sobre os ombros dele era pesada. Demais para qualquer criança! Alina! A voz de Mariana cortou a confusão. Ele precisa de você, do seu amor. Apenas a conexão verdadeira pode trazê-lo de volta. Então, de repente, ouviu-se um rugido. Era quase como um grito da própria terra. Um presságio de que algo enorme estava prestes a acontecer. Joaquim! Alina estendeu a mão, segurando o pulso de sua criança, enquanto a luz se intensificava. Joaquim abriu os olhos e quando seus olhares se encontraram, tudo fez sentido. A conexão entre mãe e filho era um laço mais forte do que qualquer força que o cercava. Eu estou aqui, meu amor, sempre estarei. A voz dela soou como um mantra, enquanto os rostos ao redor pareciam se desfocar. O tempo parou. Esse era o momento que realmente importava. Deixe-o ir, gritou o líder da milícia, mas no fundo ele também sabia que não poderia interromper a corrente que se formava. A luz brilhou ainda mais e Joaquim voltou a olhar para sua mãe, agora com determinação nos olhos. Ele sabia que tinha uma escolha a fazer. E naquele exato instante, a luz explodiu em uma onda de energia, varrendo tudo ao seu redor. Uma onda que uniu todos em um só. Alina sentiu o coração acelerar e se lembrou dos momentos bons, das histórias que construiu com Joaquim. Seu pequeno milagre era tudo o que realmente importava. Quando a luz finalmente se dissipou, Alina viu que estavam todos de pé novamente. Mas havia algo diferente. Algo que não podia ser ignorado. Joaquim estava ali, com um brilho inusitado nos olhos, e Alina sentiu sua respiração voltar à calma. Você está bem? Ela perguntou, se aproximando do filho. E o pequeno assentiu, um sorriso tímido subindo em seus lábios. O poder que ele acabara de despertar não era um fardo, era um legado. Um presente que poderia mudar o curso da vida deles. Enquanto o restante da milícia se afastava, temendo o que acabavam de presenciar, Alina olhou para Inácio, Mariana e Sebastião. Vamos nos unir. A luta ainda não acabou, mas temos um caminho pela frente. E com isso, deram as mãos, formando um novo laço, em que o amor e a verdade seriam fundamentais. Você está pronta para o que vem a seguir? Inácio perguntou, sua voz carregada de esperança, e ela sentiu. O futuro ainda era incerto, mas juntos eram mais fortes. Mas antes que pudessem fazer planos, o som de motores rugindo cortou o ar. Era como se o novo desafio já estivesse à porta. Alina desviou o olhar para o horizonte, onde nuvens escuras se formavam. Uma nova batalha se aproximava. Vamos! Gritou Mariana, puxando todos para avançar em direção ao desconhecido. E assim, com coragem renovada e um novo propósito, eles partiram juntos. E se você chegou até aqui, não esqueça, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.